Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, neste ponto debatem-se dois textos de regulação europeia com impactos diretos e claros em Portugal, mas que pouco têm em comum quanto ao seu conteúdo, partilhando apenas a forma de autorização legislativa. Sobre a denominada Diretiva NIS 2, importa começar pelo essencial. A segurança digital é indispensável. Ataques informáticos, como o que levou à paralisação da Agência para a Modernização Administrativa, demonstrou como um único falhanço pode paralisar serviços públicos e afetar a vida de milhares de cidadãos. Mas a imposição de regras de cibersegurança não pode ser um obstáculo ao desenvolvimento das nossas empresas, sempre inundadas numa burocracia sem fim. Num país com uma economia frágil, as obrigações criadas às empresas devem ser proporcionais, sob pena de travarem investimento e emprego. Empresas que já cumprem boas práticas e apresentam certificações reconhecidas devem ser recompensadas pela sua atuação preventiva e não vemos isso plasmado na proposta de lei do Governo. Rejeitamos ainda a possibilidade de suspender a prestação de serviços. Esta medida não consta da diretiva europeia e põe em risco a continuidade de serviços essenciais, prejudicando cidadãos, empresas e a própria segurança. Mais uma vez, o Estado português e o Governo entram numa deriva de hiperregulação sem necessidade nenhuma e apenas em prejuízo dos cidadãos e utilizadores. Por fim, o Estado não pode legislar para os outros e ficar de fora. A administração pública deve cumprir os mesmos padrões que exige ao setor privado. O tamanho de uma entidade não é desculpa. Também uma pequena entidade pública pode causar danos enormes se falhar. A atual proposta isenta entidades públicas com menos de 75 trabalhadores. Não aceitamos. O Estado deve dar o exemplo quando estamos a falar de cibersegurança e dos dados dos portugueses. Numa economia global e com regras europeias já consolidadas, não nos resta outra opção senão aderir às mesmas, mas ressalvamos que estas têm de valer para todos, sem exceção, e que Portugal não pode funcionar numa lógica de um país, dois sistemas, com regras e obrigações distintas para o Estado e para as empresas. Quanto à outra proposta de lei que autoriza o Governo a adaptar a ordem jurídica quanto ao regulamento da União Europeia relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, discutimos hoje exatamente a mesma matéria, mas exatamente a mesma, sem tirar nem pôr, que apreciámos há um ano, na legislatura anterior. O diploma não mudou na substância e, por isso, obviamente, a nossa posição, a posição da Iniciativa Liberal, também não. O combate ao terrorismo não pode ser feito sacrificando, por atalhos administrativos e policiais, os direitos, liberdades e garantias que nos definem. Se há algo que aprendemos ao longo da história, é que as liberdades individuais são frequentemente comprometidas sob o pretexto de garantir a segurança coletiva e o combate ao terrorismo. Ao aprovarem esta proposta do Governo, como fizeram na legislatura passada Chega, PSD e CDS, revelaram-se cúmplices de uma deriva autoritária que concede ao Governo um cheque em branco para censurar a internet sob o pretexto do combate ao terrorismo. Ignoraram os alertas sobre a gravíssima ameaça que isto representa para a liberdade de expressão e alinharam com um modelo de controle estatal em tudo contrário aos valores que afirmam defender. Traíram a confiança dos cidadãos, colocaram a democracia em risco e mostraram, sem vergonha, que quando se trata de escolher entre liberdade e poder, estão sempre do lado do poder. O ponto nevrálgico permanece. A proposta indica a Polícia Judiciária como entidade responsável pela emissão de decisões de supressão ou bloqueio de conteúdos online, sem controle jurisdicional prévio e nem sequer assegura um escrutínio judicial imediato e obrigatório a posteriori. Esta arquitetura choca com princípios constitucionais elementares, desde logo os da defesa e do contraditório. Pergunto, como garantimos que a celeridade exigida por estes mecanismos não se traduz em remoções arbitrárias pelo poder vigente? Como asseguramos que a aplicação do Regulamento Europeu não tem como efeito colateral um condicionamento da liberdade? Os pareceres recebidos alertaram para estes riscos. Por temor de sanções, as plataformas e, sobretudo, as pequenas tenderão a remover em excesso, sacrificando conteúdos eventualmente legítimos. Isto cria barreiras à entrada, favorece incumbentes e prejudica a concorrência e a inovação no ecossistema digital europeu. O mais escandaloso é que no ano passado foi apresentada uma proposta bastante mais equilibrada,
previa um mecanismo expedito e urgente para remover conteúdos suspeitos pela Polícia Judiciária, mas sempre sujeito à validação posterior por um juiz para a remoção definitiva, garantindo assim rapidez sem abdicar do Estado de Direito. E o que é que os senhores fizeram? Chega, PSD e CDS votaram contra. Rejeitaram uma solução que conciliava eficácia com garantias fundamentais para alinharem com a visão e com a versão dura e cega do Governo, que entrega ao Executivo poderes sem freio judicial. É extraordinário que agora digam que estão disponíveis para aceitar sugestões quando tiveram a oportunidade de apresentar uma proposta já com essas alterações e não o fizeram. Voltaram a apresentar exatamente a mesma proposta. É a incoerência total. Por isso apelamos a que esta proposta, tal como está e sem as garantias necessárias, seja rejeitada. O diploma regressa quase intacto. Os problemas estruturais mantêm-se e a nossa posição é coerente com aquilo que defendemos aqui na legislatura passada. Se o objetivo é proteger os cidadãos, façamo-lo com uma lei certa, juiz presente e proporcionalidade explícita. Segurança e liberdade, nunca segurança ou liberdade. Muito obrigada.